Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Dr. Arthur Decker, médico e fundador do Transferência na Medicina, com mais de 4.000 estudantes aprovados nas melhores faculdades públicas e particulares de todo o Brasil. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o tão esperado edital da FAMERP em São José do Rio Preto, São Paulo, faculdade pública. E aqui tem o edital para vocês, eu vou mostrar aqui todos os pontos que eu destaquei e primeiro nós vamos começar ali, claro, pelo resumo de onde eu deixo ali na plataforma junto para os alunos já poderem analisar, né, todas essas informações de uma forma mais rápida, mas lembrando que vocês sempre têm que ver o edital na íntegra para poder tirar todas as dúvidas. Eu recomendo a todos os candidatos aí que têm interesse nessas 3 vagas aqui ofertadas pela FAMERP, tá bom? Vamos lá então, meus queridos. O edital é para 2026, uma faculdade anual, então só tem um edital por ano, diferente das faculdades semestrais que abrem até 2 editais por ano. E nós temos aqui 2 tipos de candidatos que podem participar: os estudantes de medicina do Brasil e estudantes de medicina do exterior. Se estiver com a matrícula trancada, não existe nenhuma restrição no edital, pode participar desde que não esteja sem vínculo. Abandono de curso não é matrícula trancada. E se você já fez uma transferência antes, ingressou como portador de diploma, enfim, outros processos, trampolim é aceito, então você pode fazer uma nova transferência. Sobre a oferta de vagas, nós temos aqui no terceiro semestre, no caso no segundo ano, 3 vagas ofertadas aqui neste edital e as inscrições iniciando agora no dia 15 de outubro e encerrando dia 1º de dezembro de 2025. Sobre documentação, quando que você vai ter que entregar todos os documentos necessários? Somente após a prova. Tem uma data específica no dia 9 e 10 de fevereiro e somente para os 12 melhores colocados na prova, que nós já vamos conversar. Então, prestem atenção. Você vai fazer ali na parte de inscrição todo o preenchimento do formulário ali de inscrição do aluno, efetuar o pagamento ali da taxa de inscrição, mas a documentação para o processo seletivo somente após a prova. Método de seleção. Nós temos então uma prova mista, objetiva e discursiva, com 40 questões de marca X, objetivas, e 10 questões discursivas. A prova é presencial no dia 11 de janeiro de 2026, às 14 horas, com 5 horas de duração. Então, uma duração bem bacana aí para fazer esse processo seletivo. E uma nota de corte estabelecida para você não ser eliminado do processo é você não zerar nem a objetiva, nem a discursiva e ter uma nota final que seja superior a 50%, tá bom? Então, 60% da nota final corresponde à prova objetiva, que são essas 40 questões de marca X, e nós temos 40% do peso da prova nas 10 questões discursivas, ponto muito importante que a gente vai discutir com vocês aí, alunos, durante as mentorias aqui do nosso preparatório. A mensalidade é gratuita, faculdade pública, né? Taxa de inscrição R$ 211 para os candidatos. E nós temos aí um resultado inicial no dia 5 de fevereiro, dia do meu aniversário de 2026, e o resultado final no dia 3 de março de 2026. Para os nossos alunos aqui na plataforma eu sempre deixo o edital analisado de todas as faculdades aqui e alguns vêm para o YouTube como esse. Então vamos lá. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou trazer os pontos importantes aqui do edital para vocês, tá? É um edital que tem não só para o curso de medicina, como para enfermagem, psicologia, que nós vamos abordar somente, né, o curso de medicina, mostrando que aceita a transferência de estudantes de faculdades públicas ou particulares brasileiras ou estrangeiras, 3 vagas para a segunda série, as inscrições online, somente pela internet, das 10 horas do dia 15 de outubro até o último minuto do dia 1º de dezembro de 2025, horário de Brasília, taxa de R$ 211. Sobre as etapas do processo seletivo, aqui no item 3.1 fala sobre redução de taxa de inscrição. Quem tiver direito pode ler e analisar esse ponto. Eu vou avançando aqui no edital para a parte das inscrições definitivas, independentemente se teve ou não redução da taxa de inscrição, pagamento até o dia seguinte, né, do encerramento das inscrições, que é dia 1º, até o dia 2 pode efetuar o pagamento. E vamos para o que interessa, sobre as provas, né? 11 de janeiro de 2026, como eu disse para vocês, iniciando às 14 e encerrando às 19 horas, 5 horas para fazer essa prova. A prova
vai ser em um local que vai ser divulgado só no dia 19 de dezembro, mas em São José do Rio Preto, e a composição ali das 40 questões objetivas, as 10 dissertativas, eu vou mostrar para vocês ali no anexo 2 o conteúdo, tá? Nós temos no item 5.2 um detalhe muito importante. Existem disciplinas pré-requisitos. O que significa isso? Se você não aproveitar essa matéria, você não ingressa no próximo ano. Ou seja, para você entrar no segundo ano de medicina da FAMERP e ser aprovado, você tem que conquistar, eliminar todas as matérias pré-requisitos. Se você não eliminar todas essas matérias no aproveitamento de estudos que é feito pela faculdade, você está eliminado independentemente se você tirou a maior nota da prova ou não. E eu vou te explicar como fazer isso. Conteúdos programáticos. Lá no anexo 3, os alunos podem ficar tranquilos que eu faço análise completa e mostro quais são as apostilas, quais são os simulados que eles precisam fazer dentro da nossa plataforma. Eu falo com vocês na nossa mentoria sobre a FAMERP, tá bom? A nota final é de 0 a 100, como eu mostrei para vocês, a prova objetiva 60 pontos, 40 pontos para a prova dissertativa. E para fins de classificação, no item 5.5, somente serão considerados os candidatos que não zerarem nenhuma das provas e tirem mais que 50% ali da pontuação, como eu disse, e essa é a nota de corte, famosa que a gente chama aí para vocês. Se ocorrer empate, Arthur, tirei a mesma nota que o meu colega, que o outro candidato. Qual vai ser o desempate? A idade. Então não importa se você acertar mais questões de uma matéria, de outra, não, o desempate é pela idade, como está escrito aqui no 5.6. Quem é mais velho tem o direito à vaga no desempate, tá bom? Da aplicação da avaliação de conhecimentos, aqui detalhando mais sobre como será o dia da prova, enfim, o que você precisa. Na parte da aplicação das questões dissertativas, aqui também tudo no item 6.5. E um detalhe que eu chamei a atenção, caneta esferográfica de tinta de cor preta, claro, transparente, não pode levar a caneta azul, né, para não ter nenhum problema ali na hora da digitalização dessas questões. Então levem ali a caneta preta transparente, a famosa BIC. A divulgação do gabarito, dia 12 de janeiro de 2026, e na correção das questões dissertativas, então serão analisados o conhecimento da questão, a tua capacidade de candidata de desenvolver essa proposta de uma forma bem precisa, com clareza, coerência e ser objetivo, não ficar enrolando, enchendo linguiça. E serão avaliados ainda a organização do texto, a análise e a síntese dos fatos examinados, a correção gramatical e a capacidade de interpretação e exposição demonstrada. Ou seja, se errar no português, se errar na concordância, vai perder pontos sim na tua pontuação. Tem que ser o mais correto possível e de forma sintética, objetiva, tá bom? Se você escrever alguma coisa fora da parte que é destinada ali para a resposta, seja porque faltou um pouquinho de espaço, você vai ser zerado na questão. Então não faça isso. Preste bem atenção ali na parte de rascunho, na hora da definitiva, não pode vacilar, tá bom? Dos recursos, aqui mais uma crítica que eu faço à VUNESP, à FAMERP, porque eles permitem que você entre com recurso nos dias 13 e 14 de janeiro. Para isso, você deve acessar a página específica e seguir as instruções. No item 7.2, por que eu faço essa crítica? Porque você deve interpor recurso com o material bibliográfico para você poder conter com precisão, contestar o que aconteceu ali que você acha errado. Como que você vai contestar se a faculdade não divulga as provas e somente o gabarito? Isso é um grande problema, porque o candidato não pode levar o caderno, a faculdade não divulga a prova, somente um gabarito. Então lá na questão 14 você marcou A, a resposta deles é C e você tem o prazo de recurso. Como que você vai contestar? É impossível, isso daqui é muito passível aí, de questionamento, e eu até falo para a VUNESP, aconteceu a mesma coisa na prova. No processo seletivo da Unesp, eu já falo há muitos anos isso, essas faculdades têm que divulgar as provas anteriores, o caderno de provas, para o candidato poder ter direito ao recurso ampla defesa no processo seletivo. Se fizerem uma boa prova, uma boa questão, como é de competência, que é sempre a VUNESP vem fazendo, tudo certo.
mas os candidatos têm direito a conhecer as provas que eles fizeram para poder contestar. Então, meu apelo aqui, minha informação, até para não ter problema com o processo seletivo e ser questionado aí depois, tá bom? Então, se a faculdade ou se a VUNESP tiverem interesse, que façam aí a retificação do edital, tanto na FAMERP quanto na Unesp, como eu já levantei aqui essa bola para vocês. Resultado, então, do recurso contra o gabarito, a nota de avaliação sai no dia 5 de fevereiro, data do meu aniversário, e vão ser convocados, então, 4 vezes o número de vagas ofertadas, ou seja, para medicina são 12 candidatos para enviar os documentos. E aqui, as datas, o e-mail que você precisa enviar e quais são os documentos que eles pedem, aqui no caso histórico escolar, com todos esses pontos, e os programas, né, das disciplinas, que também são chamados de planos de ensino, conteúdo programático das disciplinas ou as ementas das disciplinas, tá bom? A avaliação será feita pelos coordenadores da faculdade lá no dia 11 a 13 e no 19 e 20 de fevereiro de 2026, que vão emitir um parecer sobre a análise dos teus documentos, se você é passível de entrar na vaga porque aproveitou todas as matérias. E lá eles utilizam a regra sempre de aproveitamento de matérias, normalmente, a maioria das faculdades, dos 75%. O que isso significa? Que se você tiver em conteúdo e carga horária, anatomia, 75% do que tem na FAMERP, você aproveita. 75% para cima. Se tem histologia, mesma coisa. Ah, Arthur, eu estudo numa faculdade de PBL, o nome das matérias é diferente, elas são mistas, não tem nenhum problema. O que você precisa saber é que eles vão fazer a análise ali de compatibilidade através do teu histórico escolar e dos planos de ensino. Por isso que eles pedem esses dois documentos e a gente ajuda ali os alunos a como elaborar um documento, mandando para eles poderem entender melhor e fazer uma boa avaliação, tá bom? Então não precisa ter medo disso, alguns alunos ficam com receio. Ah, será que eu vou lá, faço a prova e vou ser reprovado? Se você estiver fazendo a inscrição para o semestre correto, tiver a documentação e uma boa orientação, eu nunca tive dos meus mais de 4.000 alunos aprovados algum aluno com problema de documentação que não foi aprovado no processo seletivo, tá bom? Nunca tive. Período de inscrição, então aqui um resumo, tá, do calendário de eventos, tudo isso daqui a gente já comentou com vocês. E lá nós temos aqui, ó, curso de medicina. Vamos para a prova, tá? Anatomia, nós temos aqui 210 horas, 3 questões discursivas e 7 objetivas, totalizando 10 questões. Depois, nós temos aqui embaixo histologia. Temos aqui 2 questões dissertativas, 8 objetivas, totalizando 10 questões. Então, as 2 matérias mais importantes. Arthur, anatomia. O que vou ter que estudar anatomia inteira? Exatamente, mas obviamente nós temos acesso a provas anteriores, entendemos como que a FAMERP gosta de cobrar e lá no nosso preparatório a gente tem os roteiros, os simulados e eu falo para os alunos o que eu acho dos palpites, do que eu acredito que a faculdade costuma cobrar em cada um desses momentos aqui, de cada uma dessas matérias e eu passo para vocês durante as mentorias, tá bom? Então se você ainda não é nosso aluno e tem interesse, vai ser um prazer te ajudar. Entre em contato conosco lá no WhatsApp, que eu gosto de acompanhar cada um dos meus alunos de perto e entender qual é a situação. Nós temos aqui o pré-requisito. Como eu falei, se você não eliminar uma dessas matérias aqui, você vai ser eliminado do processo seletivo. Então, você tem que ter no teu histórico escolar pelo menos essas horas dessas matérias aqui, tá bom? Para poder aproveitar, eliminar. Arthur, eu não tenho 60 horas de embriologia, você tem 75% disso dentro do teu currículo, não importa se é PBL, se é tradicional, se tiver, eles vão poder aproveitar, você vai passar do pré-requisito. E aqui nós temos o conteúdo programático, né, de cada uma das matérias, aí vocês podem ver que eles vão descrever praticamente aqui vários livros da bibliografia e todo o conteúdo abordado. Agora, Arthur, eu vou ter que estudar tudo, né, eles resumiram aqui a anatomia inteira, todas as matérias, ali. Como eu disse, a gente faz através dos roteiros de estudo, enfim, todas as matérias aqui para vocês. Beleza, meus queridos? Então está aqui a análise completa do edital da FAMERP para 2026, uma grande oportunidade nesse final de 2025. A Unesp abrindo 6 vagas para alunos que vão entrar desde o 2º até o 5º ano de medicina. A FAMERP em São José do Rio Preto abrindo aqui 3 vagas somente para o 2º ano de medicina.
Uma pergunta comum, Arthur, eu tô mais avançado no curso, será que eles eliminam mais matérias para eu ingressar mais para frente no curso? Não, as vagas são para o segundo ano. Se você está mais avançado, você pode prestar esse edital? Pode, vai ser encaixado aqui no segundo ano. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.